Hoje vamos trazer para você uma história de amor intensa e emocionante. Então, vamos começar! Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história marcante. Uma garoa fina caía lentamente sobre as ruas de paralelepípedo de Portland, Oregon, como um véu delicado cobrindo o céu cinzento. Era final de outubro e o ar do outono carregava o frio característico do noroeste do Pacífico. Emily Carter, 29 anos, saiu pela porta dos fundos da Powell's Books, a livraria de usados mais famosa da cidade, arrastando um pesado saco de lixo preto. Ela vestia uma capa de chuva amarela desbotada, com as mangas desgastadas e seus cabelos castanho claros úmidos grudavam nas bochechas. Suas botas de borracha antigas faziam sons suaves e molhados no beco que passava por trás da igreja de St. Mary. Sua respiração formava pequenas nuvens brancas no ar frio. Ela parou por um momento, olhando para as folhas vermelhas vibrantes de um bordo que tremiam sob a chuva, como se também tentassem agarrar os últimos vestígios de calor antes do longo inverno. Era um raro momento de paz em seu dia agitado, entre organizar livros antigos, conversar com clientes e, às vezes, ler silenciosamente em um canto escondido da loja. Mas então, um som estranho quebrou a tranquilidade. Um soluço contido e quebrado ecoava nas sombras profundas do beco. Emily inclinou a cabeça, ouvindo atentamente. O choro não era alto, mas carregava uma dor que ela podia sentir, como uma ferida antiga reaberta. Ela deixou o saco de lixo no chão, limpou as mãos no avental desbotado e caminhou lentamente em direção ao som. A chuva molhou sua capa, fazendo-a tremer levemente, mas ela não se importou. Algo naquele choro mexeu com seu coração, um instinto que não conseguia explicar. À medida que se aproximava, o fraco brilho de um poste distante iluminava uma figura. Um homem estava sentado encostado em uma lixeira, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Vestia um terno preto caro, mas amassado, molhado e manchado do chão. Seus sapatos de couro polido estavam cobertos de lama, e ele segurava um pequeno objeto brilhante, uma aliança de ouro abandonada no pavimento, como uma promessa descartada. Ele não olhou para cima, apenas continuava a chorar, seus soluços contidos como se tentasse esconder a dor do mundo, mas sem sucesso. Emily ficou parada por um instante, sua respiração se misturando ao som da chuva. Ela não sabia quem ele era, nem o que havia reduzido um homem tão elegante àquele estado quebrado. Mas ela entendeu aquela sensação, a perda, o vazio, como quando esteve ao lado das sepulturas de seus pais e do irmãozinho após o acidente de carro 7 anos atrás, ou quando descobriu seu noivo, o homem em quem confiava plenamente, abraçando sua melhor amiga no apartamento que haviam escolhido juntos. 3 anos depois de cancelar o noivado, ela aprendeu a seguir em frente, não esquecendo, mas abrindo o coração para aqueles que precisavam dela. E naquele momento, aquele homem claramente precisava de alguém. Sem pensar 2 vezes, Emily deu um passo à frente e se ajoelhou ao lado dele. Seus joelhos tocaram o chão frio, a água da chuva penetrando nas jeans finas, mas ela nem percebeu. Colocou uma mão em seu ombro suavemente, do jeito que já havia confortado crianças perdidas na livraria, procurando suas mães. Ele estremeceu, olhando brevemente para cima, os olhos vermelhos e turvos de lágrimas e chuva, e depois abaixou a cabeça novamente, como se envergonhado de ser visto em sua fraqueza. Mas Emily não se afastou. Ela o puxou para um abraço, não apertado demais, apenas o suficiente para que ele sentisse sua presença. O perfume caro dele se misturava à terra úmida e à chuva, criando uma fragrância estranha que ela jamais esqueceria. "Você não precisa dizer nada", sussurrou ela, a voz suave, mas firme, como uma promessa. "Eu só estou aqui." Ele não respondeu, mas Emily sentiu seu corpo relaxar gradualmente em seus braços. O choro dele se acalmou, misturando-se ao som constante da chuva. Eles ficaram assim por um longo tempo. 2 estranhos, sem nomes, sem passado, conectados apenas pela dor compartilhada naquele beco escuro. Emily não perguntou nada. Não precisava saber quem ele era ou o que havia acontecido. Para ela, às vezes,
Um abraço era suficiente para dizer o que palavras não alcançavam. Finalmente, quando o soluço dele cessou completamente, Emily se afastou. Ele ainda não olhou para cima, apenas enxugou o rosto silenciosamente com a manga molhada. Ela se preparava para ir embora quando seus olhos se detiveram na aliança de casamento caída no chão. Pequena, brilhando sob a luz do poste como um fragmento de um sonho despedaçado. Ela se abaixou para pegá-la, os dedos frios tocando o ouro gelado. Não sabia exatamente por que fez aquilo. Talvez instinto, talvez curiosidade, mas silenciosamente colocou a aliança no bolso do terno dele e se afastou sem dizer uma palavra. Enquanto caminhava de volta para a porta dos fundos da Powell's, a chuva continuava seu ritmo constante, como uma triste canção sem palavras. Emily olhou para trás uma última vez. O homem ainda estava lá, imóvel, mas a aliança agora estava em seu bolso. Um mistério que ela não tinha certeza se queria desvendar. Ela fechou a porta e voltou para a livraria, onde prateleiras antigas e o cheiro de papel úmido a esperavam. Mas em seu coração uma sensação estranha persistia, como se aquele abraço não tivesse sido apenas para ele, mas também para ela. Uma parte de si mesma que havia enterrado há muito tempo. Ao entrar, Emily tirou a capa de chuva e a pendurou no gancho de madeira ao lado da porta, revelando um simples suéter cinza por baixo. Passou a mão pelos cabelos molhados, deixando as gotas caírem por suas mãos, e soltou um suspiro suave. Não era a primeira vez que fazia algo assim. Ajudava um estranho sem esperar nada em troca. Para ela era a única maneira de manter o coração batendo depois de tudo que havia perdido. Emily, 29 anos, era uma mulher gentil e amável, mas carregava cicatrizes que nunca desapareceriam. 7 anos atrás, sua vida desabou quando toda a sua família, pai, mãe e irmãozinho, morreu em um acidente de carro na I-5. Um motorista bêbado colidiu com seu carro no caminho de volta de uma viagem de acampamento na Teague Forest. Uma viagem que ela teria feito se não fosse por um plantão de fim de tempo, né? Semana na Powell's. Ela sobreviveu, mas o custo foram noites sem dormir, se perguntando por que não estava com eles. 3 anos atrás, antes que aquela velha ferida pudesse cicatrizar, uma nova se abriu. Ethan, seu noivo da faculdade, o homem com quem sonhava construir uma nova família, a atraiu. Ela o encontrou abraçando Sarah, sua melhor amiga desde o ensino médio, no apartamento que haviam escolhido juntos, apenas 2 meses antes do casamento. Emily cancelou o noivado imediatamente, devolveu a aliança que um dia valorizara e cortou todos os laços. Desde então, escolheu uma vida tranquila na Powell's Books, onde livros antigos e histórias de outras pessoas se tornaram seu refúgio. Ela não buscava amor ou atenção, mas estava sempre pronta para estender a mão a quem precisasse, seja ajudando pacientemente um cliente a encontrar um livro raro ou embalando silenciosamente pilhas de livros usados para enviar a crianças pobres no interior do Oregon. Para Emily, a bondade não era algo que tentava mostrar. Era o fio frágil que a ligava ao mundo e talvez a única maneira que conhecia para curar a si mesma. O noivo abandonado. Na manhã seguinte, Portland despertou com uma energia rara e inquieta. A chuva havia parado, deixando poças brilhantes nas calçadas e um leve cheiro de terra molhada no ar. Emily estava atrás do balcão da Powell's Books, folheando as páginas de um livro antigo sobre árvores do Noroeste, quando Jade, sua colega de trabalho de cabelos curtos e olhos verdes, entrou animadamente e bateu a última edição da Will Week sobre o balcão com um estalo alto, a voz cheia de empolgação. Você viu isso? Emily levantou o olhar, os olhos castanho claros percorrendo a manchete em negrito. Bilionário da tecnologia Alexander Reed, abandonado no altar. Noiva desaparece antes dos votos. Corsi. Abaixo, uma foto borrada mostrava um homem de terno diante de uma elegante, porém vazia, mesa de recepção de casamento. O artigo detalhava que Alexander Reed, 32 anos, CEO de uma proeminente empresa de tecnologia social, fora abandonado pela noiva pouco antes do casamento, em um luxuoso hotel no centro de Portland, sem explicação, sem rastros,
A noiva simplesmente desaparecera 2 horas antes da cerimônia. Jade riu balançando a cabeça. Drama desse jeito. A cidade inteira vai falar disso a semana inteira. Dizem que ele é frio como gelo, mas ser deixado assim provavelmente o derreteu. Emily esboçou um leve sorriso, mas não respondeu. Ela não se interessava por fofocas, mas o nome Alexander Reed despertou uma sensação estranha dentro dela, como uma peça de quebra-cabeça fora do lugar. Então fechou o livro e voltou a organizar uma pilha de livros infantis que seriam enviados para a biblioteca comunitária de Gresham no fim de semana. A notícia se espalhou por Portland como fogo. Ao meio-dia, o Stumptown Coffee, algumas quadras da Powell's, estava tomado por grupos de hipsters segurando lates artísticos, discutindo ansiosamente sobre o bilionário rejeitado. Alguns brincavam que ele provavelmente havia programado uma noiva de IA, que deu erro e se deletou sozinha. Nas redes sociais, a hashtag "Se deixado no altar" subia rapidamente, acompanhada de fotos de paparazzi dele saindo do hotel, com o rosto impassível e olhos escondidos atrás de óculos escuros. Mas ninguém sabia que, na noite anterior, ele havia estado encostado no beco atrás da igreja de St. Mary, quebrado, nos braços de uma estranha. E Emily, a mulher que o abraçara, não tinha ideia de que o nome na manchete pertencia ao mesmo homem. 3 dias depois, o sino da porta da Powell's tocou quando um homem entrou. Emily estava empoleirada em uma antiga escada de madeira, segurando uma pilha de livros de capa dura, quando ouviu passos firmes se aproximando. Ela se virou e o coração pulou uma batida. Um homem alto, de ombros largos, estava ali, usando um casaco de lã cinza escuro, em vez do terno preto encharcado que ela havia visto antes. Seu cabelo escuro estava bem penteado, mas os olhos azuis profundos, embora não mais vermelhos, ainda carregavam o cansaço de noites sem dormir. Na mão, ele segurava um pedaço de papel amassado com algumas linhas escritas à mão. "Com licença", disse ele, a voz baixa e levemente rouca. "Você tem O Alquimista?" Emily apoiou os livros e desceu da escada, reconhecendo-o instantaneamente, não pela foto do jornal, mas pela forma como seus ombros caíam levemente, como se ainda carregasse um peso invisível. Era o homem do beco, aquele que ela havia abraçado na chuva sem perguntar seu nome. Ela se lembrou daquele instante fugaz que passaram juntos, quando ela sussurrou algo sobre O Alquimista, como o livro que a ajudou quando se sentia perdida após a morte de sua família. Ela não esperava que ele lembrasse, muito menos aparecesse ali. "Você sempre abraça estranhos em becos ou eu tive sorte?" continuou ele, o tom levemente sarcástico. Mas os olhos dele tinham uma curiosidade intensa, como se tentasse decifrá-la. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. O primeiro desde aquela noite, mas desapareceu rapidamente. Emily congelou, sentindo as bochechas aquecerem levemente. Ela não era boa em conversa fiada, especialmente não com esse tipo de sarcasmo afiado e inesperado. "Que eu posso... só quando parecem precisar", respondeu suavemente e então se virou para esconder a expressão atrapalhada, caminhando em direção às prateleiras de literatura clássica. Tentou manter a compostura, embora sua mente girasse. Ele é Alexander Reed. O homem do beco é Alexander Reed. Antes que pudesse pegar o livro, uma voz interrompeu do balcão. "Ei, não é aquele cara que foi abandonado?" Um cliente, um rapaz de óculos redondos, sussurrou para o amigo, apontando para Alexander. Os murmúrios começaram a se espalhar, olhos curiosos se voltando para ele. Alexander apertou todo o pedaço de papel com força, o rosto endurecendo, e um lampejo de irritação surgiu em seus olhos. Emily agiu rapidamente, dando um passo à frente e puxando levemente sua manga, guiando-o para um canto isolado, atrás das prateleiras de ficção científica, onde livros grossos bloqueavam a visão da multidão. "Não ligue para eles", disse baixinho, em tom tranquilizador. "Portland adora drama, mas logo vão esquecer." Ele a olhou de verdade pela primeira vez, não como um estranho passando, mas como alguém tentando compreender algo. "Parece que você está acostumada a salvar pessoas", disse ele, a voz mais baixa,
o sarcasmo desaparecido, substituído por um toque de sinceridade. Digamos que sim, respondeu ela, e voltou-se para a prateleira, retirando uma edição surrada de O Alquimista e entregando a ele. Sua mão tremia levemente, mas ela disfarçou. É a minha edição favorita. Não é nova, mas tem alma. Alexander pegou o livro, os dedos roçando a capa como se pesasse algo. Obrigado, disse simplesmente, mas seu olhar permaneceu sobre ela por mais tempo do que o habitual. Ele não mencionou o abraço, e ela também não. Mas ambos sabiam que aquele não era o primeiro encontro deles, e talvez não fosse o último. Quando ele saiu, o sino da porta tocou novamente. Emily ficou junto às prateleiras, ainda segurando outro livro que pretendia organizar, observando pela grande janela de vidro da Powell's enquanto ele cruzava a rua. Sua figura alta se misturou à multidão. Alexander Reed, pensou, o nome agora real em sua mente, mas para ela, ele não era o bilionário ou o noivo abandonado das manchetes. Ele era apenas o homem do beco, aquele que deixara para trás uma aliança e uma pergunta que ela ainda não havia respondido. Alexander Reed, 32 anos, vivia em um mundo de lógica e poder. Como CEO de uma empresa de tecnologia social baseada em Portland, era conhecido por seu comportamento frio e reservado. Ele havia construído seu império do zero, com um intelecto afiado e uma habilidade quase sobrenatural de prever tendências. Poucos sabiam que ele cresceu em uma família desfeita, onde afeto era um luxo que nunca teve. Sua noiva, Sofia, o deixara antes do casamento porque não conseguia lidar com a pressão da mídia e sua distância emocional. Um golpe que o fez sentir-se fora de controle pela primeira vez. O abraço de Emily no beco foi algo que ele não esperava e... O Alquimista era o motivo pelo qual ele havia voltado, não apenas pelo livro, mas por um lampejo de luz na escuridão que ele ainda não estava pronto para admitir. Nos dias seguintes ao primeiro encontro na Powell's Books, Alexander Reed começou a aparecer com mais frequência, um hábito silencioso que nem ele nem Emily mencionavam. No começo, ele aparecia com desculpas simples, comprando livros, geralmente aqueles que Emily havia mencionado durante o breve abraço na chuva, como O Alquimista ou outros clássicos sobre a busca pelo sentido da vida. Mas aos poucos, ele começou a ficar mais tempo na livraria, não apenas para folhear livros, mas para conversar. Suas conversas frequentemente começavam de forma desajeitada e terminavam em silêncio. Emily não se importava. Ela gostava daquela quietude, daquele pedaço de momento em que ele estava ali, perto das prateleiras, folheando páginas com atenção tranquila, enquanto ela organizava livros antigos ou anotava algo em seu pequeno caderno. A Powell's, com suas prateleiras altas e o leve cheiro de papel úmido no ar, tornou-se seu ponto de encontro. Não planejado, inesperado, apenas a presença de duas pessoas, que certa vez haviam tocado a dor uma da outra em uma noite chuvosa. Emily mantinha uma distância cuidadosa, nunca perguntando demais, nunca pressionando-o a falar além de breves respostas sobre livros ou o clima de Portland. Ela recomendava livros que a ajudavam a curar. O Alquimista continuava sendo sua primeira escolha, seguido por Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, ou O Circo da Noite, com Comte, sua magia suave, mas ela nunca sondava o motivo de ele continuar voltando, embora pudesse imaginar partes dele. Certa vez ele segurou a cópia de O Alquimista, que havia comprado na semana anterior, abriu na primeira página e perguntou: Você realmente acredita que o universo nos ajuda a encontrar o que queremos? Emily sorriu. Acredito que, às vezes, precisamos nos ajudar primeiro, e então o universo nos acompanha. Ele não disse mais nada, apenas assentiu levemente. Mas seu olhar permaneceu sobre ela mais do que o habitual, como se pesasse algo mais profundo. Nem todos se sentiam tão à vontade com a presença de Alexander quanto Emily. Jade, 25 anos, sua melhor amiga e colega de trabalho na Powell's, o observava com desconfiança sempre que ele atravessava a porta.
pequena, com cabelos curtos tingidos de verde, sempre usando camisetas de bandas indie e um piercing no nariz. Jade era do tipo que falava o que pensava, às vezes até demais. Certa tarde, depois que Alexander saiu após uma breve conversa com Emily sobre livros de ficção científica, Jade a puxou para o canto do balcão, a voz baixa, mas cautelosa. Ele é bilionário, Emily. Alexander Reed, o cara de quem toda Portland está falando por ter sido deixado no altar. Você acha que ele é de verdade ou só está aproveitando a sua bondade? Emily franziu a testa, apoiando a caneta. O que quer dizer? Jade cruzou os braços, os olhos afiados. Quero dizer que você é boa demais e ele... Bem, quem sabe? Bilionários não entram em livrarias de usados procurando almas gêmeas. Uma vez fui enganada por um cara que dizia ser artista e me enganou. Só queria dinheiro para o aluguel. Não quero que você se machuque de novo. Emily suspirou. Sabia que Jade queria o melhor para ela. Jade havia compartilhado sua própria história. Um caso breve com um músico irresponsável que a deixou depois de pedir dinheiro emprestado e nunca pagar. Ele não é esse tipo de pessoa. Não sei exatamente o que ele quer, mas não estou dando nada além de sugestões de livros. Jade bufou. Só tenha cuidado. E voltou ao trabalho, deixando Emily com uma dúvida passageira que logo desapareceu. A conexão entre Emily e Alexander crescia devagar e hesitante, como dois estranhos tentando atravessar uma parede invisível. Uma noite tempestuosa, quando Portland estava envolta por rajadas úmidas vindas do rio Willamette, Alexander chegou a Powell's mais tarde do que o habitual. Seu casaco, cinza escuro encharcado, cabelos negros pingando no chão. A loja se aproximava do fechamento com apenas alguns clientes dispersos. Jade havia saído mais cedo, incapaz de suportar o frio. Emily estava arrumando o balcão quando ele entrou, carregando o cheiro de chuva e uma leve sensação de solidão. Achei que você não viria nesse tempo, disse ela, meio brincando, meio séria. Ele deu de ombros. Não tinha outro lugar para ir, disse em voz baixa, quase um sussurro, e pela primeira vez ela percebeu uma rachadura na casca gelada dele. Eles ficaram até mais tarde, as luzes de neon do lado de fora piscando através da grande janela de vidro, refletindo gotas de chuva escorrendo. Talvez para quebrar o silêncio, Alexander se aproximou da antiga máquina de café no canto, uma relíquia dos anos 80 que a equipe da Powell mantinha, apesar de suas constantes falhas. Quer um café? Perguntou, segurando a cafeteira de vidro manchada. Emily assentiu, curiosa para vê-lo se atrapalhar com a máquina. Nem ela entendia completamente. Ele se atrapalhou, despejando os grãos de forma desajeitada, apertando o botão errado e derramando água quente pelo balcão enquanto tentava consertar. Uma mancha negra se espalhando sobre a madeira. Droga! Droga! Resmungou ele. Era a primeira vez que ela o via perder a calma, e Emily não conseguiu evitar. Explodiu em risadas, um som claro que cortou a quietude do ambiente. Alexander ergueu o olhar, surpreso, e então um sorriso raro se formou em seus lábios. Não sou tão ruim assim, né? Emily balançou a cabeça, ainda rindo. Não, você só parece uma criança fazendo tarefas pela primeira vez. Naquele momento, sob a luz quente e dourada da Powell's, ele a olhou como se estivesse vendo o sol após um longo inverno. E ela, embora não admitisse, sentiu o coração mais leve. Naquela noite, quando a máquina de café finalmente cooperou, eles se sentaram frente a frente com canecas fumegantes. Alexander abriu-se inesperadamente. Ela foi embora porque não suportou a pressão. Disse, olhos fixos na xícara, voz neutra, como se contasse a história de outra pessoa. A mídia? Viver com alguém como eu, frio, distante? Ela respondeu. Não a culpo, mas não sei como ser diferente. Emily o ouviu, mãos apertando sua caneca, e então respondeu suave, mas firme. Eu costumava achar que não era boa o suficiente. Meu ex-noivo me traiu com minha melhor amiga pouco antes do nosso casamento. Eu me perguntava o que havia feito de errado, mas então percebi que não era culpa minha. Eu superei ajudando os outros porque assim parei de pensar na minha própria dor. Alexander ergueu os olhos, encontrando os dela, e pela primeira vez não eram apenas estranhos. Eram duas pessoas quebradas tentando se reconstruir.
Quando ele saiu, a chuva ainda caía constantemente do lado de fora. Emily ficou atrás do balcão, observando sua figura desaparecer através do vidro. Ela não sabia exatamente o que estava começando entre eles, mas sentiu uma mudança. Nada grandioso ou claro, apenas uma pequena faísca, como a luz da Powell's refletindo em páginas de livros antigos, suficiente para fazê-la ansiar pelo próximo encontro. Com o passar do tempo, os encontros desajeitados entre Emily e Alexander na Powell's Books tornaram-se uma parte essencial de suas vidas, embora nenhum dos dois admitisse isso. Em voz alta, uma tarde no início de novembro, com Portland ainda agarrada ao frio seco do outono, Alexander entrou na livraria com uma determinação incomum, segurando um pequeno ingresso carimbado com o logo do Portland Book Festival, o maior evento literário da cidade, onde autores, editoras e milhares de amantes de livros se reuniam todos os anos. Ele colocou o ingresso no balcão, onde Emily rotulava uma pilha de livros antigos, e disse em voz baixa, firme: "Venha comigo na semana que vem." Emily ergueu os olhos castanho claros, surpresa, e balançou a cabeça com um leve sorriso. Você sabe que eu não lido bem com multidões. Milhares de pessoas amontoadas em um centro de convenções. Só de pensar, já me sinto sufocada. Alexander inclinou a cabeça, impassível. Eu também não gosto de multidões, mas achei que você iria gostar das barracas de livros usados. Eles ainda têm uma seção de livros infantis, como os que você envia. Ela o estudou, notando uma faísca em seus olhos. Não a usual frieza e distanciamento, mas uma sinceridade rara. Ainda assim, ela recusou. Vou pensar, mas não crie expectativas. Ele não desistiu tão facilmente quanto ela esperava. Na semana seguinte, Alexander passou pela Powell's quase todos os dias, cada vez com um novo motivo para convencê-la. Um dia mencionando um autor que ela adorava e que estaria autografando livros, outro dia falando sobre uma barraca de livros raros com importações da Europa, e em outra ocasião, simplesmente ficando junto às prateleiras. Você não está nem um pouco curioso? Perguntou ele. Emily começou a achar a persistência dele divertida, mas ao mesmo tempo isso suavizou sua resolução. Finalmente, numa manhã de sábado, quando ele apareceu com um folheto diferente, não para o festival de livros, mas para um evento de doação de livros para crianças do interior do Oregon, em uma pequena biblioteca suburbana. Ela suspirou, apoiando a caneta no balcão. Está bem, mas só desta vez. Sem festival, sem multidão. Alexander sorriu, um raro sorriso que iluminou seu rosto. Eu sabia que você ia dizer sim. Naquele dia, o céu de Portland clareou inesperadamente. Semanas de chuva incessante deram lugar a um sol piceu, um sol raro, filtrando-se pelas folhas vermelhas vibrantes dos bordos ao longo da estrada rumo aos subúrbios. Emily sentou-se ao lado de Alexander em seu SUV preto e elegante, sentindo-se um pouco deslocada, deixando a familiaridade da Powell's para algo novo. Eles chegaram a uma pequena cidade, cerca de 40 minutos da cidade, onde voluntários montavam uma barraca de doação de livros do lado de fora da biblioteca comunitária. O ambiente era animado, mas não opressor. Mesas de madeira cheias de livros infantis, algumas crianças correndo em torno de caixas fechadas e o cheiro de café vindo de um pequeno café indie do outro lado da rua. Emily imediatamente se sentiu mais à vontade. Ela saiu do carro carregando uma caixa de livros antigos da Powell's, escolhidos previamente, títulos como A Lagarta Muito Comilona e Charlotte's Web, histórias que ela acreditava que trariam alegria às crianças. Alexander, embora não acostumado com eventos assim, não ficou de braços cruzados. Ajudou silenciosamente a organizar os livros na mesa, suas mãos, normalmente habituadas a um teclado, atrapalhando-se ao empilhar, às vezes derrubando alguns para ela recolher. Você não precisava fazer isso, disse ela. Ele deu de ombros. Não vim aqui para assistir. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, até que um grupo de crianças, 5 ou 6, vestindo coloridos casacos de outono, correu até eles, curiosas pelos livros.
Uma menina de cabelos cacheados, com cerca de 6 anos, apontou para onde vivem os monstros e perguntou: "Pode ler pra gente, senhor?" Alexander congelou, olhando para Emily em busca de ajuda, mas ela sorriu maliciosamente e colocou o livro em suas mãos. "Vai lá, não é difícil." Ele pegou o livro, sentou-se em uma pequena cadeira de madeira entre as crianças e começou a ler com sua voz profunda, embora claramente sem saber como ser um contador de histórias. Na noite em que Max vestiu seu traje de lobo e causou travessuras, ele pausou, tentando um rugido monstruoso que soou mais como uma tosse, arrancando risadas das crianças. Emily ficou perto da mesinha de café, segurando um copo de latte quente, incapaz de conter a própria risada. Um som claro e alegre ecoando pelo espaço tranquilo. Alexander ergueu os olhos fingindo uma carranca. "O que é tão engraçado?" Mas ele mesmo não conseguiu se manter sério, o canto da boca se curvando ao ver sua alegria. As crianças bateram palmas e gritaram: "Continue, homem monstro!" E ele obedeceu, acrescentando um pouco mais de expressão desta vez, embora ainda desajeitado o suficiente para derrubar um copo de água próximo. Emily o observava, com a luz do sol entrando pela janela do café, e pela primeira vez pensou que ele não era mais o homem frio do beco. Ele era alguém aprendendo a se abrir, pouco a pouco. O evento de doação terminou no final da tarde, com o sol se pondo atrás de colinas distantes, pintando o céu do Oregon de um laranja brilhante. No caminho de volta, Alexandra ficou em silêncio por um tempo, até que disse de repente: "Eu nunca fiz algo como hoje. Quer dizer, por outras pessoas, sem ganhar nada." Emily se virou para ele, levemente surpresa. "Então por que você fez isso?" Ele manteve os olhos na estrada, a voz baixa, mas firme. "Por sua causa. Você faz parecer fácil, como se ajudar os outros fosse a coisa mais natural do mundo." Ela não respondeu imediatamente, apenas sorriu, sentindo um calor se espalhar por dentro, como o raro sol daquele dia. Algumas semanas depois, Alexander a surpreendeu novamente. Numa manhã, ele chegou a Powell's não com um livro ou uma pergunta, mas com uma ideia maior. Inspirado pelo evento de doação, ele financiou uma biblioteca móvel. Um pequeno caminhão cheio de livros, destinado a viajar por áreas remotas do Oregon, onde crianças raramente olham. Recebiam um material de leitura novo. "Vai começar a rodar no próximo mês", disse, mãos nos bolsos do casaco, tentando disfarçar o orgulho. Emily estava atrás do balcão, os olhos brilhando. "Sério? Você não está brincando?" Ele assentiu, então retirou uma pequena caixa de madeira do bolso e deslizou-a em sua direção. "E isso é para você." Ela abriu a caixa e encontrou uma prensa de livros antiga em nogueira polida, com entalhes intrincados e algo que ela sempre sonhara em usar para restaurar seus preciosos. Livros antigos na loja. Suas mãos tremiam ao tocá-la, os olhos marejados. "Alexander, eu não sei o que dizer." Ele deu de ombros, a voz mais suave que o habitual. "Não precisa dizer nada. Só pensei que isso deveria estar com você." Quando ele saiu, Emily ficou quieta junto ao balcão, ainda segurando a prensa, olhando pela grande janela de vidro da Powell's. A rara luz do sol de Portland iluminava as prateleiras envelhecidas e ela sentiu um novo começo, não apenas para ele, mas para ela também. Alexander não era mais o homem quebrado do beco, e ela não era mais apenas alguém que curava os outros. Juntos, estavam criando algo quente, mesmo que fosse apenas o começo. O inverno chegou a Portland mais cedo que o habitual, trazendo ventos cortantes que varriam as ruas de paralelepípedos e faziam tremer as grandes janelas de vidro da Powell's Books. Emily estava atrás do balcão organizando uma pilha de livros recém-chegados, o coração mais leve do que nunca após os dias calorosos passados com Alexander. O relacionamento deles não tinha rótulos nem promessas, mas ela sentia uma conexão crescente. Não amor, pelo menos ainda não, mas algo genuíno, como duas peças imperfeitas de um quebra-cabeça encaixando-se. Alexander ainda visitava a Powell's regularmente, às vezes trazendo café do Stumptown, às vezes apenas ficando silenciosamente junto às prateleiras e perguntando sobre os livros antigos que ela amava. Ela começou a pensar que, depois de todas as suas perdas,
Talvez estivesse finalmente encontrando um lugar para pertencer. Mas, numa tarde de novembro, com o céu cinza e uma garoa constante batendo no telhado da Powell's, o sino da porta tocou e uma mulher entrou. Não uma cliente comum, mas uma presença que de repente tornou o ar pesado. Ela era alta, com cabelos loiros brilhantes presos no alto, vestindo um caro casaco de pele creme, saltos altos clicando ritmicamente no piso de madeira. Emily levantou os olhos, levemente surpresa, mas sem se preocupar, até que a mulher marchou direto para o canto isolado onde Alexander estava, segurando uma cópia de Duna, que pretendia comprar. Alex, a voz dela soou suave, mas cortante. Preciso falar com você. Emily congelou, a mão ainda sobre um livro, e então percebeu. Era Sofia, a ex-noiva de Alexander, a mulher que o deixara no altar, aquela sobre quem toda Portland falara. Alexander apoiou o livro, o rosto endurecendo, os olhos azuis profundos brilhando com irritação. Sofia, disse, a voz gelada. O que você quer? Sofia se aproximou, as mãos entrelaçadas como se tentasse se equilibrar. Me desculpe, Alex. Sei que errei ao te deixar. A pressão, a mídia, tudo. Eu não consegui lidar. Mas pensei melhor e quero voltar. Quero consertar as coisas. A voz dela tremia, os olhos brilhando, prestes a chorar. Mas Alexander balançou a cabeça, interrompendo-a. Sofia, eu não quero ouvir isso. Você escolheu partir e eu aceitei. Não resta nada entre nós. Sofia ficou parada, os lábios apertados, e então se virou, mas não sem antes sussurrar. Você vai se arrepender. Emily não tinha a intenção de ouvir a conversa. Estava no estoque, a alguns metros de distância, segurando uma caixa de livros antigos que planejava organizar, espiando por uma fresta estreita da porta. Ela testemunhou tudo sem querer. A maneira como Sofia tocou o ombro dele, o lampejo de hesitação nos olhos de Alexander por um segundo antes que ele a rejeitasse. O peito de Emily apertou, não de ciúmes, mas por um antigo medo ressurgindo, o medo de não ser suficiente, de ser apenas uma substituta, uma solução temporária para ontem. Coração quebrado. Ela recuou, encostando-se às prateleiras, a mão trêmula roçando na cópia de O Alquimista, que sempre mantinha por perto, como um talismã. As palavras do livro ecoaram em sua mente. Quando você quer algo, todo o universo conspira para que você realize, mas naquele momento ela se perguntou: o universo realmente queria que eu estivesse aqui, ou eu estava apenas me enganando? O resto do dia, Emily não conseguiu se concentrar. Deixou cair livros, confundiu o pedido de café de um cliente, e quando Alexander se aproximou do balcão para perguntar se ela estava bem, ela forçou um sorriso. Estou bem, só um pouco cansada. Ele não insistiu, mas seus olhos, antes brilhantes quando lia para as crianças, agora pareciam sufocantes. Ela começou a repensar tudo, suas visitas a Powell's, as histórias que compartilhava, a prensa de livros que ele lhe dera. Será que ele estava apenas usando-a para esquecer Sofia? Será que ela era apenas uma substituta? Uma alma gentil em quem ele se apoiava quando ninguém mais estava lá? O pensamento cravou-se em sua mente como uma pequena faca, perfurando velhas cicatrizes. O acidente de carro que tirou sua família, a traição de Ethan. E ela disse a si mesma: não posso deixar isso acontecer de novo. Naquela noite, em seu pequeno apartamento em East Portland, Emily ficou diante de sua estante pessoal, passando os dedos sobre O Alquimista, os olhos turvos de lágrimas. Ela se lembrou das palavras dele sobre Sofia. Ela não conseguiu lidar com minha frieza. E se ele realmente a rejeitou? Ou se foi apenas um momento de hesitação que ele reconsideraria depois? Ela abriu o livro, relendo sua linha favorita. Quando você quer algo... Mas desta vez, as palavras não a confortaram. Fechou o livro com força, sentou-se à mesa e começou a escrever uma carta de demissão para o gerente da Powell's. Ela não podia ficar. Não podia continuar sendo o conserto temporário de alguém, mesmo que esse alguém fosse Alexander. Decidiu partir. Não apenas da Powell's,
mas de Portland rumo a Seattle, onde uma organização educacional sem fins lucrativos havia lhe oferecido um emprego meses antes. Era a chance de recomeçar, de focar em ajudar os outros sem arriscar seu próprio coração novamente. Jade foi a primeira a saber e não ficou nada feliz. Na manhã seguinte, quando Emily chegou a Powell's para entregar a carta, Jade a puxou para o canto do balcão, a voz afiada. O que você está fazendo? Vai desistir se mudar só porque aquele bilionário conversou com a ex dele? Emily suspirou, tentando explicar. Não é sobre ele, Jade. É sobre mim. Não quero cair nesse ciclo de novo. Confiar em alguém e descobrir que não sou o suficiente. Jade cruzou os braços, olhos penetrantes. Você está sempre ajudando os outros, sempre curando-os. Por que não você mesma? Fugir assim. Você está deixando ele vencer ou deixando o passado vencer? Emily balançou a cabeça, a voz baixa. Mais firme, disse Emily. Não vou desistir. Só preciso de tempo para descobrir o que quero. Jade bufou virando-se, mas não sem antes murmurar. Vou sentir sua falta, mas odeio a maneira como você está fugindo assim. Antes de deixar Portland, Emily fez uma última coisa. Naquela noite, depois que a Powell's fechou, ela usou a chave da equipe para entrar discretamente. Caminhou até o canto isolado onde Alexander costumava ficar, colocando o alquimista sobre a pequena mesa que ele usava para ler, junto com uma nota escrita à mão. Encontre seu tesouro. Ela não escreveu mais nada, não ofereceu explicação e saiu silenciosamente levando a prensa de livros que ele lhe dera e uma pequena mala de roupas. No dia seguinte, embarcou em um ônibus da Greyhound para Seattle. Tissot, olhando pela janela enquanto Portland desaparecia atrás das colinas, o coração vazio, mas aliviado. Ela não sabia se estava certa ou errada, mas sabia que precisava de distância. De Alexander, da Powell's, das esperanças que começara a construir. De volta a Portland, Alexander entrou na Powell's alguns dias depois, procurando por ela como de costume, apenas para encontrar Jade atrás do balcão, o olhar frio. Ela se foi, disse Jade, deslizando. O alquimista em sua direção. Ela deixou isto para você. Ele pegou o livro, leu a nota dela, e pela primeira vez em meses sentiu um vazio que não conseguia explicar. Não por causa de Sofia, mas por causa de Emily. De Emily, que partira sem se despedir. No dia em que Emily partiu, Alexander não fazia ideia. Ainda estava envolvido em reuniões e nos planos para a biblioteca móvel que financiara por causa dela. Mas quando entrou na Powell's, numa tarde de fim de semana, carregando um café do Stumptown como de costume, percebeu que algo estava errado. O balcão estava vazio. Nenhum sinal de Emily com seu sorriso gentil ou mãos ágeis organizando livros. Jade estava lá, o olhar frio, e antes que ele pudesse perguntar, deslizou. O alquimista em sua direção, a voz neutra. Ela se foi. Deixou isto para você. Ele pegou o livro, os dedos percorrendo a nota escrita à mão por Emily. Encontre seu tesouro. Nesse e teugre. E pela primeira vez na vida, Alexander Reed, um homem sempre no controle, sentiu pânico. Olhou para Jade, a voz urgente. Se foi... Para onde? Jade deu de ombros. Seattle há alguns dias. Não disse muito mais, mas eu apostaria que foi por sua causa. E daquela loira ex-sua. Ele ficou paralisado, o livro pesado nas mãos, uma onda de perda lavando-o como nada desde que Sofia o deixara. Mas desta vez a dor era mais profunda, porque ele percebeu tarde demais que não se tratava apenas de ferida. Era amor, algo que ele nunca tinha reconhecido até que ela se foi. Alexander não conseguiu ficar parado. Saiu imediatamente da Powell's que... O alquimista, guardado no bolso do casaco, e começou a vasculhar Portland em busca dela, como se Emily pudesse estar escondida em algum lugar da cidade. Foi até a Multnomah Library, onde ela mencionara gostar de ler nos dias de folga, mas encontrou apenas prateleiras silenciosas e estranhos folheando livros. Parou no Voodoo Donuts, onde ela comprara uma caixa de donuts rosa glacê para as crianças no evento de doação.
perguntando ao pessoal se tinham visto uma garota de cabelos castanho claros com um casaco amarelo, mas balançaram a cabeça, ocupados com a fila interminável de clientes. Ele voltou a Powell's diariamente, esperando que Jade cedessem e lhe desse mais pistas, mas ela apenas o encarava com uma mistura de raiva e pena. Ela não quer que você a encontre, disse Jade. Deixe-a em paz. Mas ele não conseguiu. Não com o livro que ela deixara em suas mãos, pesado como um lembrete, um compasso que ele não sabia ler. Os dias se passaram e Portland se transformou em um labirinto de lembranças. Cada esquina, cada café, despertando pensamentos sobre ela. Numa manhã chuvosa, caminhando pelo Pearl District, ele avistou uma garota de cabelos castanho claros usando um casaco amarelo desbotado saindo de uma pequena floricultura. O coração dele disparou. "Emily!" gritou do outro lado da rua, a voz ecoando sobre o zumbido do trânsito e o tamborilar da chuva. A garota se virou, mas não era Emily. Apenas uma estranha com olhos arregalados olhando para ele como se tivesse perdido a razão. "Desculpe, engano meu", murmurou, virando-se, o rosto quente de vergonha. Apesar disso, uma faísca tola de esperança acendeu-se. E se ela ainda estivesse por perto? Ele ficou um momento na chuva, segurando o alquimista no bolso, perguntando-se se ela realmente o deixara ou se ele apenas não tinha encontrado o lugar certo. Após uma semana de buscas infrutíferas em Portland, Alexander ampliou sua procura. Lembrou-se de uma conversa casual em que Emily mencionara Seattle. Ela falara sobre uma organização educacional sem fins lucrativos lá, que havia lhe oferecido um emprego, e que ela recusara para ficar na Powell's. Era a única pista e ele não hesitou. Dirigiu pela UI os mais de 270 quilômetros de Portland a Seattle, carregando o livro como um talismã, o coração pesado, mas incapaz de parar. Seattle o recebeu com um céu cinza, não muito diferente do de Portland, mas o ritmo era mais rápido, mais barulhento, com edifícios imponentes e multidões apressadas. Ele não sabia por onde começar, apenas dirigia por bairros, checava bibliotecas públicas e sebos, até perguntou no Pike Place Market, na esperança mínima de que alguém tivesse visto Emily. Mas ninguém conhecia Emily Carter, e ele começou a se sentir um tolo, perseguindo uma sombra que ela não queria que ele alcançasse. Então, numa tarde de fim de semana, prestes a desistir, ele avistou um cartaz colado em um poste perto de Capitol Hill, um evento de uma organização educacional sem fins lucrativos, com os dizeres: "Hora da história para crianças imigrantes, levando conhecimento à comunidade." Ele não tinha certeza se era a organização dela, mas o instinto disse para ir. Dirigiu até o local, um pequeno centro comunitário acolhedor, com paredes amarelo pálidas e o som de crianças conversando e rindo ecoando para fora. Ao entrar, o alquimista. Ainda em mãos, ele ouviu uma voz familiar, gentil e clara, lendo em voz alta: "Às vezes as coisas mais mágicas não estão nos livros, mas nas pessoas que você encontra." Ele congelou na porta, o coração pulando. Era Emily, sentada entre um grupo de crianças imigrantes, segurando o menino que caíra da Mayflower, os olhos iluminados enquanto contava a história. Ela usava um suéter cinza simples, o cabelo castanho claro preso de forma solta, e o sorriso, aquele que ele vira quando lia desajeitadamente Onde Vivem os Monstros, e fez-o esquecer onde estava. As crianças aplaudiram quando ela terminou, e ela se levantou, dizendo com voz calorosa: "Segue! Livros não consertam as pessoas. Pessoas consertam umas às outras." A garganta de Alexander se apertou. O livro tremia em sua mão enquanto ele percebia aquilo que negara durante todo esse tempo. Ele a amava. Não porque ela o salvara naquele beco, mas porque ela era a única que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. Ele deu um passo à frente, mas não ousou falar. Apenas ficou em silêncio, observando-a de longe, com medo de que, se chegasse mais perto, ela desaparecesse novamente. Emily se virou e os olhos dela se encontraram com os dele.
Ela parou, as mãos apertando o livro, o rosto passando por uma cascata de emoções. Surpresa, confusão e depois um lampejo de algo parecido com dor. Ela não disse nada, apenas o encarou, e ele não sabia por onde começar. Mas o alquimista, em suas mãos, o mesmo que ela deixara com a frase: "Encontre seu tesouro." Parecia agora uma resposta. Ele havia encontrado seu tesouro, não em sua empresa, nem nas coisas que antes julgava importantes, mas nela, na única pessoa que partira e o obrigara a procurar. Ele deu um passo em sua direção, ainda segurando o livro, o coração cheio de um sentimento que jamais havia nomeado. Não era esperança nem medo, mas a certeza de que, concordasse ela ou não, ele não a deixaria desaparecer novamente. O centro comunitário em Seattle estava cheio do burburinho das crianças saindo da sala, deixando Emily parada entre pequenas cadeiras de madeira, ainda segurando o menino que caíra da Mayflower. Seus olhos se prenderam a Alexander, que estava na porta, o alquimista em mãos, o rosto misturando determinação e inquietação como ela jamais tinha visto antes. O espaço entre eles parecia pesado, como se todos os dias separados, todos os mal-entendidos e toda a dor convergissem naquele único momento. Emily abriu a boca para falar, mas hesitou, sem saber por onde começar. Alexander deu um passo à frente, cada pisada ecoando no chão de madeira antigo. E quando estava a apenas alguns passos dela, parou, a voz baixa e trêmula. "Emily, me desculpe." Ela franziu a testa, uma ponta de dúvida nos olhos, mas ele não a deixou interromper. Ergueu o alquimista, como se fosse a prova do que estava prestes a dizer. "Eu não sabia para onde você tinha ido, não sabia o que estava pensando, mas quando eu vi você e Sofia conversando naquele dia, eu a afastei, não vacilei, nem por um segundo. Ela é passado, e eu não quero ela de volta, mas eu não percebi que você tinha visto... Não percebi que você pensou que eu ainda me importava. Procurei por você por toda Portland, e depois vim para cá, porque não podia deixá-la ir sem esclarecer tudo." Emily permaneceu imóvel, a mão apertando o livro, o coração oscilando entre a dor antiga e uma nova centelha de esperança. "Por que não disse isso antes?" perguntou, a voz baixa, mas firme. Ele suspirou, encontrando o olhar dela. "Porque fui um idiota, porque eu não sabia o quanto precisava de você. Até você se ir." O silêncio tomou conta por um instante, quebrado apenas pelo suave tamborilar da chuva do lado de fora do centro comunitário. A Emily olhou para ele, vendo a sinceridade naqueles olhos azuis, antes frios, e sentiu uma parte de seu coração amolecer. Mas antes que pudesse responder, Alexander fechou a distância, puxando-a para um abraço. Não era hesitante ou desajeitado como o primeiro no beco, mas firme e quente, como se estivesse oferecendo a ela todo o seu mundo. Ela se enrijeceu surpresa, mas não se afastou, sentindo a respiração dele contra seu cabelo, e então ele sussurrou a voz firme: "Eu precisei daquele primeiro abraço para sobreviver, mas deste agora eu preciso para viver." As palavras o tocaram como uma lâmina doce, dissolvendo as últimas dúvidas de Emily, que envolveu os braços ao redor dele, os olhos turvos de lágrimas. Ficaram assim por um longo tempo na sala vazia, como duas almas perdidas finalmente se encontrando. Quando se separaram, Emily enxugou os olhos, oferecendo um sorriso leve. "Não vou voltar para Portland só porque você me abraçou." Alexander riu, um sorriso raro iluminando seu rosto. "Eu sei, mas espero que me dê a chance de consertar as coisas." Ela o estudou por um momento, e então disse, a voz firme: "Tudo bem, mas sob uma condição. Nós não vivemos apenas um para o outro," disse Emily, os olhos firmes. Quero fazer algo maior. Não apenas livros, não apenas abraços, mas algo que realmente ajude pessoas como nós costumávamos ser. Pessoas que precisam de alguém quando estão quebradas." Alexander assentiu imediatamente, sem hesitar. "O que você quiser, eu farei." E foi assim que nasceu a ideia da Hug Foundation, uma organização sem fins lucrativos focada em saúde mental, na construção de bibliotecas comunitárias e no apoio a mulheres em crise, aquelas que haviam perdido como Emily, sido traídas como ela ou se sentido perdidas como Alexander. Eles retornaram juntos a Portland,
não como um casal claramente definido, mas como parceiros com um propósito compartilhado. Emily voltou a Powell's, mas agora em meio período, dedicando a maior parte de sua energia para lançar as bases da organização. Alexander, com seus recursos, transformou a ideia em realidade rapidamente. Ele contratou uma pequena equipe de especialistas em saúde mental, contatou editoras para doações de livros e garantiu um escritório modesto em East Portland como sede. O nome escolhido foi Hug Foundation, um título simples, mas profundo, que ecoava o abraço que havia mudado ambos. Emily criou o logo, um livro aberto com dois braços se abraçando, enquanto Alexander lidava com doadores para tirar o projeto do papel. Mas não foi um caminho sem obstáculos. Apenas meses após o lançamento, eles enfrentaram seu primeiro desafio: a falta de financiamento. Embora Alexander tivesse investido do próprio bolso, os custos da biblioteca móvel, das sessões de aconselhamento gratuitas e do apoio a mulheres pós-crise superaram suas estimativas. Doadores iniciais hesitavam, querendo provas de resultados antes de se comprometerem a longo prazo, e o orçamento diminuía rapidamente. Numa noite, no pequeno escritório da Hug Foundation, Emily estava sentada entre pilhas de papéis, olhando ansiosa para o balanço financeiro. Se não conseguirmos mais dinheiro, teremos que cortar a biblioteca móvel. Ou pior, encerrar alguns programas. Alexander, sentado à frente dela, tamborilava os dedos na mesa, perdido em pensamentos, e então disse: "Vou vender parte das minhas ações da empresa. Não muito, mas o suficiente para nos manter funcionando por mais alguns meses." Emily ergueu os olhos, surpresa. "Tem certeza? Isso é sua empresa, Alexander." Ele deu de ombros, tom calmo. "A empresa é o que construí para provar que podia. Isso, isso é o que quero manter por você, pelas pessoas que estamos ajudando." A decisão dele deu novo fôlego ao esforço, mas Emily não queria que tudo dependesse apenas dele. Ela sugeriu um dia de arrecadação de fundos com livros na Powell's, um grande evento com leituras, venda de livros usados e um chamado à comunidade de Portland para se engajar. Ela procurou Jade, que já estava mais amigável desde seu retorno, e Jade concordou instantaneamente. "Ainda acho que você está louca por perdoá-lo, mas se é por isso, estou dentro." O evento aconteceu em um fim de semana em que a chuva de Portland deu uma pausa, com o raro sol iluminando as grandes janelas da loja. Centenas de pessoas compareceram, doando livros, comprando títulos antigos da Powell's e ouvindo Emily e Alexander compartilharem a missão da Hug Foundation. Crianças da biblioteca móvel também vieram, abraçando seus livros favoritos e contando suas histórias, emocionando mais de alguns participantes às lágrimas. No fim do dia, arrecadaram o suficiente para manter a organização por mais 6 meses. Emily ficou na Powell's olhando para a multidão, sentindo um orgulho que jamais havia conhecido. Quando o evento terminou, Alexander se aproximou dela, segurando 2 cafés da Stumptown, um antigo hábito deles. Ele lhe entregou um sorrindo. "Conseguimos." Emily pegou a xícara, olhando para ele e disse: "Não é que conseguimos, é que estamos começando. Este é apenas o primeiro passo." Ele assentiu, os olhos brilhando. "Então caminharei com você passo a passo." Eles ficaram ali, na Powell's, cercados pelas prateleiras antigas e pelas risadas da comunidade. Não eram mais apenas 2 pessoas quebradas, mas 2 que encontraram um propósito, não apenas para si mesmas, mas para os outros. A Hug Foundation não era apenas uma organização, era uma promessa de que ninguém precisaria ficar sozinho em seu próprio beco escuro, como eles estiveram uma vez. 3 anos haviam se passado desde que Emily e Alexander se reuniram em Seattle, e Portland agora respirava uma nova vitalidade. Não apenas porque o outono havia retornado com suas árvores de bordo vermelhas e flamejantes, mas porque algo maior havia florescido a partir do pequeno beco atrás da igreja. The St. Mary, antes, um canto escuro e úmido onde Emily abraçou um estranho na chuva, agora estava pintado com murais vibrantes, livros abertos, mãos entrelaçadas e uma grande inscrição em uma placa de madeira: Hug Alley, onde a cura começa.
A ideia havia surgido de Emily, pouco depois de fundarem a Hug Foundation, uma forma de transformar seu ponto de partida em um símbolo para qualquer pessoa que precisasse de um abraço, uma palavra gentil ou apenas de um lugar para se sentir menos sozinha. Alexander, sempre prático, tornou isso realidade. Ele contratou artistas locais para pintar as paredes, instalou postes de luz movidos a energia solar e transformou o beco em um destino tranquilo de Portland, onde as pessoas poderiam parar, deixar uma mensagem positiva na parede ou sentar-se nos bancos de madeira para reflexão. Naquele dia, acontecia o terceiro Hug Day anual, um evento que Emily e Alexander realizavam para inspirar pequenos atos de bondade pela cidade. A Powell's estava cheia de risadas e vozes, enquanto centenas de pessoas se reuniam, doando livros, compartilhando abraços gratuitos ou escrevendo mensagens para pendurar na parede da gentileza. A Hug Foundation havia montado barracas do lado de fora da loja. Crianças da biblioteca móvel corriam entre os estandes, segurando seus livros favoritos, enquanto voluntários distribuíam donuts do Voodoo Donut e café quente da Stumptown. Emily estava no meio da multidão, vestindo um simples suéter cinza e segurando um latte, observando tudo com um sorriso radiante. Ela não era mais a garota quieta da livraria. Agora fazia parte de algo maior. Uma comunidade que ela e Alexander haviam construído a partir de seus próprios pedaços quebrados. Alexander estava próximo, segurando a mão de um menino de 1 ano, cabelos castanho claros como os da mãe e olhos azuis profundos como os do pai. Esse era Oliver, seu filho, nascido pouco mais de 1 ano antes, um presente doce, depois que eles decidiram se comprometer um com o outro para sempre. O casamento deles havia acontecido 2 anos antes, discreto e simples, em uma pequena igreja de East Portland, com apenas alguns amigos próximos. Jade, como madrinha, ainda brincava. Não acredito que você casou com aquele bilionário. E um voto simples, não apenas se amarem, mas viverem pelos outros. Oliver chegou depois como uma surpresa alegre, um garoto encantador, de sorriso largo, sempre brincando com os livros que a mãe trazia para casa. Alexander, embora ainda reservado com estranhos, agora era um pai atrapalhado, mas dedicado, aprendendo a trocar fraldas, preparar mamadeiras e, às vezes, cantando canções de si. Ninar desafinadas para Oliver, com sua voz grave, fazendo Emily rir toda vez que o ouvia. O Hug Day não era apenas um evento, era um lembrete da jornada que eles percorreram nos últimos 3 anos. Enquanto o raro sol de Portland atravessava as grandes janelas da Powell's, Emily saiu para abraçar Ali, segurando um pequeno bilhete que planejava prender na parede. Ela fez uma pausa, contemplando o beco agora iluminado e acolhedor, e memórias daquele primeiro abraço vieram como uma brisa suave. Ela lembrou da noite chuvosa, ajoelhada ao lado de um homem quebrado, sem saber quem ele era, apenas que precisava de alguém. Ela se lembrou de seus soluços abafados, misturando-se com a chuva. A forma como ele relaxou em seus braços e o anel de casamento que ela pegou discretamente colocou em seu bolso. Naquele momento, ela pensou que estava apenas ajudando um estranho. Mas agora, Emily percebeu que aquele abraço não apenas tirou Alexander da escuridão dele, também a salvou da solidão que ela havia enterrado após suas próprias perdas. Ela sorriu, escreveu na nota: "Um abraço pode mudar tudo", e a pendurou na parede, juntando-se a centenas de outras mensagens que balançavam com a brisa. Alexander se aproximou, com Oliver andando atrás, segurando um pequeno livro infantil que havia pegado de uma das barracas. O que você está pensando?" perguntou ele, a voz baixa, mas gentil. Emily se virou para ele, olhando para o marido e o filho, e respondeu: "Aquele primeiro abraço. Se eu não tivesse dado, não estaríamos aqui hoje. Sem o Hug Alley, sem o Hug Day, sem o Oliver." Ele deu uma risada suave, abaixando-se para pegar Oliver nos braços. "Penso nisso todos os dias. Você me salvou, Emily, e não foi só naquela noite." Ela apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor de Alexander e de Oliver. E pela primeira vez em anos, sentiu-se completa.
Não apenas porque encontrou o amor, mas porque encontrou propósito, uma família e uma maneira de abraçar o mundo. A Hug Foundation, 3 anos depois, cresceu muito além dos seus primeiros dias instáveis. Graças a arrecadações e ao apoio da comunidade, expandiram a biblioteca móvel para estados vizinhos, como Washington e Idaho. Adicionaram mais sessões gratuitas de aconselhamento em saúde mental e construíram um pequeno centro dedicado a mulheres pós-crise, um lugar onde elas poderiam aprender habilidades, ler livros ou simplesmente encontrar um espaço seguro para se curar. Emily e Alexander não pararam por aí. Continuaram trabalhando juntos, agora equilibrando suas atividades com a criação de Oliver. Algumas noites, sentavam-se no pequeno escritório da fundação, com Oliver dormindo no berço próximo, planejando novos projetos. Outros dias, levavam-no para eventos comunitários, criando-o com a compreensão de que a felicidade não vem apenas de receber, mas também de dar. À medida que o Hug Day chegava ao fim, o sol se punha atrás das colinas do Oregon, pintando o céu de laranja brilhante. Emily e Alexander estavam no Hug Alley, Oliver no carrinho ao lado, ainda abraçando seu pequeno livro, os olhos já pesados de sono. Eles observavam a multidão se dispersar, sorrisos nos rostos. Um homem idoso se aproximou, agradecendo pela alegria que a biblioteca móvel trouxe aos netos. Uma jovem abraçou Emily, dizendo que o Centro para Mulheres a ajudou a se reerguer depois que o marido a abandonou. Esses momentos pequenos, mas significativos, eram a razão pela qual eles nunca desistiram. Emily se virou para Alexander, segurando sua mão. Conseguimos, não é? Ele apertou sua mão e respondeu: Não, ainda estamos fazendo isso. E eu estarei aqui com você, sempre. A história deles começou com um abraço na chuva, em um beco escuro que ninguém notou. Agora sei que agora aquele beco era um símbolo de esperança, bondade e de um amor que cresceu a partir de feridas. Emily olhou para o Hug Alley, para Alexander e Oliver, e percebeu. Ela não havia apenas abraçado um estranho uma vez. Ela estava abraçando o mundo, com ele ao seu lado. Ela abraçou um estranho uma vez. Agora abraça o mundo com ele ao seu lado. Se você gostou desta história emocionante, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Acredite que o verdadeiro amor pode superar qualquer prova. E às vezes, começa das maneiras mais simples. Não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para receber mais histórias tocantes e significativas. Vamos juntos valorizar os momentos mais bonitos da vida e do amor.